por dentro ainda com o Igor Gomes. E o Bernard, a gente acabou fazendo isso no intervalo, de trazer o Vitor Hugo um pouco mais aberto, sendo um meia, e flutuando um pouco por dentro. Então ele vinha de fora para dentro, como foram as melhores jogadas do Vitor, e acredito que isso tenha melhorado a equipe no intervalo, dentro daquela mudança que a gente fez. Então, se algo que a gente está vendo que está funcionando, a gente tentar manter as mesmas características dos jogadores, pode funcionar. Claro que em outro momento, através de uma outra leitura, esses jogadores vão ser utilizados, estão treinando para isso, estão se adaptando sim, mas também estão prontos, assim como entraram no outro jogo. O Cacerra acabou fazendo um gol, o Mida teve possibilidades de contra-ataque. Naturalmente eles vão acabar sendo aproveitados. Sinceramente, Lucas, eu não vi o jogo que você viu, né? Falando que você disse que estava funcionando e mexeram que estava funcionando. O que estava funcionando exatamente? Outra coisa, o Cacerra, ele não é só para fazer isso que você falou, de estar dentro da área escorando cruzamento, brigando com o zagueiro. Ele não é só isso. Aí nós temos que entrar num acordo. Se você está dizendo que ele é o centroavante para ficar escorando cruzamento dentro da área, o Sampaoli falava que ele era segundo atacante. Ele não pode ser o cara para fazer uma parede, para esperar a ultrapassagem de lateral. Segurar defensor. Ele não pode ser o cara, para, por exemplo, para segurar um zagueiro. Eu não sei, eu tô achando que está todo mundo doido. Ou nós aqui, ou vocês aí. Eu não vi esse jogo. Outra coisa, tudo bem, o Mida precisa de espaço para jogar, ele é um cara de velocidade, se não tem espaço, então tudo bem, eu até entendo. Mas, por que insiste com os que a gente já viu jogar tantas vezes? Por que você não vê uma sequência com algo novo? Ah, mas eu que vou fazer? Você que está treinando o time depois da saída do homem. Então você que tem que fazer. Agora, se você repete as mesmas coisas, os resultados serão sempre os mesmos, e aí você vai para a coletiva e fala, não posso mexer no que está funcionando. Mas o que está funcionando? Eu falo, o que funcionou? O que está funcionando? O que está acontecendo com ele? Eu fico imaginando, HG, boa tarde para você. Boa tarde, você está falando só agora? Mas está tudo não, certo. Você não falou no início? Não. Você só deu boa tarde agora, é um charme. É que tem uma pessoa que eu conheço, se você encontrar com ela 8 vezes durante o dia, as 8 vezes ela dá bom dia, boa tarde, boa noite. Ela é educada? É tipo chocolate com pimenta, né? Exatamente. Cara, esse é o melhor quadro da história. Muito bom. Então, boa tarde para você, para os meus amigos aqui, a quem nos assiste. Verdade, boa degustação para você que está em casa. O HG, eu fico imaginando a cabeça do Cacerra, né? Cada hora ele ouve um técnico falar do que ele joga e ele deve estar pensando assim, eu não jogo de nada disso, onde é que esses caras estão, né? O Sampaoli falava que ele jogava como que ele era um jogador de lado de campo, o Lucas agora enxerga ele como um jogador de referência. Assim, a gente sabe que o Lucas é um técnico, para treinar o Atlético nessa situação e na quarta-feira, mas eu sou da opinião seguinte, o jogador entrou em campo, ele é cobrado, o técnico dirigiu o time, ele é cobrado, ponto. Então, eu não gostei da maneira que ele armou o Atlético, principalmente deixando somente o Hulk lá na frente, isso no momento que o Atlético estava sem a bola. Ele deixou o Hulk lá, isolado, beleza. Para o Hulk ter mais fôlego, Valu, no momento que o Atlético tivesse a retomada de bola. Mas e até retomar essa bola? Conversei isso muito com o Thiago hoje no Band News na área. O América jogava com 3 zagueiros. Cara, ficava o Hulk entre 3 zagueiros. Assim, ele pode correr, mas ele não é mágico ainda para se multiplicar. Aí ele deixava o Scarpa um pouco mais atrás, deixando o Dudu no corredor esquerdo. Já falei, eu acho que o Dudu ele tem qualidade com a bola, mas se você colocá-lo no corredor para acompanhar, ele sofre muito. E o Vitor Hugo do outro lado e ali os 2 volantes, tá? O Maicon juntamente com o Franco. O Atlético tinha dificuldade para retomar a bola do América. O América errou algumas vezes a sua saída de bola, acho que muito mais por uma incapacidade técnica dos jogadores na partida de ontem do que necessariamente pela pressão, porque a pressão estava falha, e não estava falha por conta da maneira que o Lucas escolheu. Talvez ele pudesse ter adiantado um pouco mais o Scarpa, ou o Dudu adiantado ao lado do Hulk, já que o Scarpa ele está vindo mais para o lado esquerdo, ele cansou de fazer isso no Palmeiras e até no próprio Atlético com o Milito. O Scarpa poderia fechar mais o corredor pelo lado esquerdo e o Vitor Hugo fechado mais pelo lado direito. Enfim, HG. Primeiro tempo achei igual, segundo tempo quando ele fala do ajuste dele, eu concordo com o ajuste que ele faz. E o Atlético melhora, faz o gol, cria situação com o Hulk, mas depois eu acho que o Atlético, assim, ele sentou em cima da vantagem, sabe? Ele olhou 1-0, achou que o América, que custou a sair para uma postura mais agressiva e tá no direito dele, o Valentim. Eu nunca julgo o técnico quando ele tem uma equipe inferior, claramente inferior, e joga mais retraído. E aí a gente viu mais uma vez, né? Detalhe, eu espero que a saída do Maicon tenha se dado por
por um aspecto físico. Porque o Maicon hoje, você fala assim, meio campo do Atlético, Maicon. Isso. Tá, mas quem mais? Maicon. Isso. Não, mas e outro jogador? Não tem mais. Maicon. O Maicon, ele é o responsável por tirar o Atlético do campo de defesa, porque os zagueiros definitivamente não conseguem. Às vezes você vê uma bola um pouco mais longa com o Lodge, com o Natanael, esquece. Não vai acontecer esse tipo de lance. O Franco não está conseguindo ajudar o Maicon, não consegue. O Franco hoje, assim, a partida que ele fez ontem pra mim, eu fiquei perguntando, ele está jogando de quê? Segundo volante? Cadê ele ao lado do Maicon para ajudar no combate? Ele é o volante com mais liberdade, já que o Maicon vem buscar a bola. Eu nunca vi o Franco auxiliar nem o Scarpa, nem o Vitor Hugo, nem encostar com o Hulk. A única vez que os jogadores conseguiram se aproximar, de fato, na partida, saiu o gol. Jogadores também jogando muito distantes. Então, assim, eu acho que o Lucas foi mal nessa de deixar o Hulk muito isolado no momento para o Atlético pressionar o América. E, mais uma vez, a gente viu um time que tem uma característica. Tenta lembrar aí, torcedor atleticano, qual foi o último jogo que você viu alguma equipe ficar em impedimento com o Atlético? Sabe por que não acontece? Porque é um time fadado a dar passos para trás, a correr para trás. Os jogadores do Atlético nunca estão avançando. Então isso é uma característica também que o Barba vai precisar trabalhar muito nessa equipe. Ô, HG, eu queria entender um pouco do Atlético. Hoje Tô pela te manhã... achando muito blasé Não, hoje, não, tá um blasé saco, não. velho. Não. Blasé, Tá triste. Blasé, Tá acabado. Ele tá acabado. Blasé. Não, Ele eu tô tá incomodado. acabado. Ele tá Eu tô acabado. incomodado. Eu já falei. É porque vocês não acordam cedo. Eu tava 6h30 da manhã. Mas aí no você tinha que estar zangado. Mais Mais um dia O Atlético assistindo a pensando aqui. Não, eu fico pensando aqui, tentando entender o seguinte. Eu comentei isso lá no meu canal. Olha só, já virou uma coisa normal a gente entender que o volante do Atlético é o Maicon. Antes era o Alan Franco, agora é o Maicon. O Atlético contratou um volante. Hoje todo mundo de manhã estava lá assim. O Atlético precisa contratar um volante. O Atlético contratou um volante. É o Tomás Pérez. Inclusive elogiado pelo Aí é o Gonçalo seguinte, Lucas, beleza. Não levou o Cissé ontem, porque teve a opção entre o Patrick estava treinando em separado com o Sampaoli. E aí o pessoal do Atlético descobriu e buscou ele para poder ser útil agora. Descobriu? É engraçado isso. E falaram, descobrimos que ele estava treinando separado. Descobrimos? Mas tudo bem. Colocou ele para treinar, para poder... E aí a opção era levar 2, levou o Patrick e levou o Tomás Pérez. E não colocou os caras. Mas aí se você virar para mim e falar assim, mas não colocou o Tomás Pérez porque ele chegou na semana passada, quer dizer, tem uma semana que ele está aí já, e ele não tinha condição física, então por que não levou o Cissé, que tinha condição física, que jogou? Porque o problema aí você tira um cara que não é volante, que está se passando por volante, e aí você ainda coloca o Igor Gomes, que também não é volante, e está se passando por volante, e o Atlético continua frouxo na marcação. Pô, se você contratou o cara, põe o cara para jogar, gente. Tá acontecendo isso com o Cassier, tá acontecendo isso com o Minda e tá acontecendo agora com o Tomás Pérez. Mas por que o Cassier e o Minda não jogam? Cara, é uma boa pergunta. É uma ótima. Fizeram a pergunta ali e o Lucas... Foi feito. Você estava assistindo o programa, não? Ele respondeu. Você não viu o programa ali que ele falou, não? No programa, não, Thiago? Gente, vamos lá. Mas ninguém tem que concordar com as coisas que ele colocou, né? Inclusive tá no meu Instagram a resposta do Lucas Gonçalves. Eu vi a resposta dele. Mas ele é a única pessoa que pode responder. Um técnico interino é o que vai responder. Mas quem vai responder agora? Eu? Não, quem esse cara é ele? De futebol não serve pra nada. Ué, quem esse cara é ele? Respondeu na HG Play. Não, mas devia responder de novo, porque saiu o treinador. Chegou um novo treinador. Thiago, ele e tá ninguém ali tampando um buraco. Nós vamos entender a necessidade ou não quando chegar um novo treinador. Ô, Thiago, sabe quando. Dizendo que o treinador estava contratado. De futebol. Por que ele não foi indagado de novo? Ó, as suas contratações não jogam. Ô, Thiago, mas agora eu entendo essa questão aí com relação. Quem tem que responder hoje é o Lucas. Mas depois que o Barba estrear. Aí é o Paulo Brás. Poder falar. Cara, já é o Inclusive aqui, Brás. o Júnior Santos não foi relacionado. Aí, quem tem que responder por isso é o Lucas Gonçalves? Não é. Quem vai ter que responder é o Barba para falar, olha, vai utilizar ou não o Mas a utilização dos jogadores é questão voltada para o jogo. Se é o segundo técnico a não utilizar o jogador... Mas no jogo passado ele usou, e ele jogou 23 minutos no jogo passado. No jogo passado estava 200 a 0. Mas tudo bem, mas ele jogou. Aí pode entrar. Ele quis demonstrar mas o seguinte, no jogo que o Atlético precisa dos caras, ele não pode entrar. Eles só podem entrar quando o jogo já está decidido. Ele não está agindo como São Paulo. Não é uma questão de ranço. É uma questão seguinte, olha, eu não vi que tinha um perfil para jogar esse jogo. Ok. Se os caras não têm um perfil para um jogo como esse, eles não têm perfil para jogar contra quem, gente? Tá fazendo isso. Se os caras não têm perfil para enfrentar o América no Campeonato Mineiro, gente, desculpa o América, mas o América é muito fraco. Muito fraco.
O time do América é ruim. O América só está na semifinal porque houve um erro de arbitragem que favoreceu o América contra o Norte. O América não conseguiria se classificar para as semifinais do Campeonato Mineiro. Se num jogo como o de ontem, esses caras não são úteis, quando eles vão ser úteis? Nunca! Nunca! Segundo esses Lucas caras precisam Gonçalves, ser não tinha o perfil. utilizados. Mas até aí, não cara. Não tem perfil isso o quê, Breno? Peraí, pô. Aí as convicções que eu não falo cai aqui, nessa, não quer dizer que ele tá certo, tá? Não quer dizer que ele tá certo. O São Paulo tinha várias convicções que eu não achava certo. E a do Lucas também. Agora, uma coisa que eu queria colocar aqui que me chamou muita atenção, que eu falei aqui da questão da raça, da entrega do time. Eu vi ontem, na saída dos jogadores, né? A gente estava lá na porta dos vestiários, porque a coletiva do América foi mais cedo, então eles liberaram a imprensa de entrar mais cedo, porque foi depois do... Porque normalmente a gente espera todos os jogadores entrarem no vestiário para depois a gente entrar. Então ontem a gente viu os jogadores do Atlético passando pelo vestiário. O Juan Tressoldi passou xingando Deus e o mundo. Pô, que inocência! Como é que toma um gol desse jeito? Não era pra tomar. O Tressoldi não era pra tomar. Pô, te xingou doidado. Pô, aqui tem que ter mais malandragem. Pô, que amadorismo. Xingou doidado. Passou o Coelho, xingou e ainda deu um chute na parede. Falei, calma, senão vai ficar. Não, calma, vai o cacete. Não, vai pro ficar DM. revoltado Não, mesmo. senão vai pro DM. Ah, Chuta a parede, machucar, não. Machuca então não. tem que ter Mas calma deu um bico na parede reclamando e tal. Essa atitude tem que ser mostrada dentro do campo. É um time... Não é só fora do Sim, campo, não. tô É com dentro você. do campo. Tô com você. Paulista está estabelecido. Na hora que o cara erra lá, vai lá em cima do seu companheiro e cobra. Sim. Vamos chegar, vamos fazer, vamos acontecer. Não é pra esperar acontecer, pra xingar lá dentro do vestiário. Não, isso não vai mudar o resultado do jogo. A Palmolice está estabelecida nesse elenco atleticano, lamentavelmente. E eu tenho muita esperança que, pelo que a gente viu, que assim, eu confesso que vi depois do nome, depois que foi anunciado, principalmente pela imprensa da Argentina, é que eu fui ver material do Barba. Diante do que eu vi do Barba, se esse elenco aí não demonstrar dentro de campo, ele tem que ter autonomia, e eu tenho certeza que o Atlético vai dar a ele, para ele fazer o que for preciso, inclusive mudanças radicais. E aí, se o grupo começar a fritar o Barba, como o grupo tem demonstrado, porque o grupo não gosta de ninguém, né? O Milito que reclamava assim, não adianta falar que não. Porque o Thiago sabe do que eu estou falando, tá até rindo ali de canto de boca. Caras grandes dentro do Atlético reclamavam do Milito, reclamavam do Cuca, reclamavam do São Paulo. Não, que isso, não é bem assim, é assim. Se começar a fritar o Barba também, aí lascou. Mimar demais. Aí lascou. Que mimado. Porque tá na hora de mimado. vocês darem uma resposta. Jogador trotando dentro de campo é uma desgraça. Jogador trotando dentro de campo é duro. A Palmolice está estabelecida nesse elenco do Atlético. Aí se aponta para a SAF, se aponta para o diretor de futebol, se aponta para os treinadores. E quando é que vocês vão resolver o problema aí no Atlético também? Bando de bunda mole do cacete mesmo. Qualquer adversário vem cá e passa o babão em vocês. E passa mesmo. E vem o Remo, e vem o América, e vem o Atlético que caiu para a segunda divisão do futebol mineiro. Vem cá e vocês não conseguem ganhar. Não é possível, cara. Aí ó, porrada para todo lado e os jogadores estão aí. Aí sai dois reclamando. Eu vejo o Vitor Hugo na zona mista dando entrevista, Vitor Hugo zagueiro, dando entrevista. Eu não sei que mundo que ele vive, não, é. Parece eu quando tô lá na Disney, igual um retardado olhando pro Pateta lá. Por motivos óbvios, que lá é ótimo. O Vitor Hugo dando entrevista na zona mista depois de uma vitória e do empate. É um negócio impressionante. Mesma coisa. É a mesma coisa. Mesma coisa. Sem alma. Ô, Igor Gomes, tem gente que gosta do político que rouba, mas faz. Você não rouba, mas também não faz. Ah, vocês estão de brincadeira. Tem culpa pra todo mundo, né? Bando de moleque. Só não tem como colocar. Moleque. Espera aí que você vai falar. Só na conta Ô, do seu Moreno. Sampaoli que não dá pra colocar mais, né? Ele já foi. Não, já foi, né, É. irmão? Agora já... E nem da do Cuca, né? E Já nem da foi. do Milito. E do né? Milito. Já foi Aliás, também. E do Cudê. E do E Cudê. nem do Cudê. E nem do Filipão. O Turco pode? Olha que malo. Turco. Filipão também. Malão, hein? Que malão, Nossa, hein? Que malão esse rapaz também. Esse rapaz também. Isso é louco. E a gente falando sobre, por que não efetivar o Lucas Gonçalves? Não dá, não. Muito manso também. Não é questão né? de muito manso. Não. Com um empate, nós estamos aqui criticando. É isso e a aí. torcida tá criticando. É Imagina isso com aí. 3 derrotas. Mas ele foi mal. É Três isso derrotas. aí. Foi mal. Tem Ele que foi mal pressionar ontem. mesmo. Eu sei. Tem que pressionar. Mas 3 Eu tenho derrotas pressão cai. aqui. Eu 3 tenho derrotas pressão cai. aqui. Nossa. Você tem pressão no seu trabalho. Né? Nu. Hein? Nu. Aí você não quer que o cara tenha pressão? Não, Tá eu certo. acho que Tem que tem ter pressão, pressão, mas mesmo. eu acho E que outra ele cai. coisa, eu tenho uma preguiça de gente acomodada, meu irmão. Por quê? Puta, no ambiente de trabalho, tá acomodado.
e tal. Aí eu vejo o Lucas Gonçalves, porra, Lucas, tenta dar um... Ah, mas aí já vai ter gente que vai dizer que Breno não gosta que critique o As Lucas, pessoas da imprensa já estão cobrando, eu vou cobrar da minha mãe, né? Toda vez Eu fazendo a mesma coisa, cara. Que Eu lembro contra o Vitória lá, contra o Vitória, que ele foi dirigir. Nossa, mas é uma loucura. Ele fez uma réplica do time ali, né? Pô, a mesma coisa. Aí, recentemente, foi substituído. Aí, pô, a mesma coisa. Aí ontem, a mesma coisa. Não faz nada de diferente. Calma, meu filho. Calma, não preciso fazer o mexer aqui. Você não sabe o que o André tá falando aqui no meu ouvido. Se você tivesse ideia, vem cá. Calma, Saraivinho. Vamos falar de coisa boa. Então presta atenção nesse recado, que ele é muito importante. É importante, hein, Peninha, quando a gente fala em proteção